Uma vez ele queria prestar um concurso de filosofia na USP, e eu disse: "Não faça isso, Oswald, você não é filósofo?" E ele: "Por que não? Sou brasileiro, vacinado, maior de 21 anos, posso fazer." Eu falei: "Esse negócio de existencialismo, fenomenologia, hoje em dia tem uma terminologia muito complicada que você não domina. Certamente irá para a banca um professor fulano de tal que te pega com uma pergunta complicada dessas e você não sabe responder. Então faça uma pergunta para mim." E eu disse: "Não sei, não sou filósofo." E ele: inventa uma complicada." Eu fiz então uma pergunta bem pernóstica, do tipo que poderiam fazer no exame: "Senhor candidato, diga-me, Vossa Senhoria, qual a impostação odierna da problemática ontológica?" E ele respondeu assim: "Está Vossa Excelência muito atrasado. Na nossa era de devoração universal, a problemática não é ontológica, é odontológica." E ele fazia assim na hora. Era genial. Vem o sol pronto pra nos assar, onde for. Fala, jovens. Meu nome é Ângelo, eu estudo literatura e hoje eu vou apresentar para vocês algumas provocações sobre o Manifesto Antropófago, do Oswald de Andrade. E também vou tentar traçar algumas comparações entre esse manifesto do Oswald e o Manifesto Comunista. Para começar, a gente tem que ver como o Manifesto do Oswald é ele mesmo antropófago, que ele é um texto devorador de uma série de conceitos e referências históricas da filosofia, da psicologia, da literatura e também de outros manifestos. Inclusive, a gente pode ler a primeira frase do Manifesto Antropófago já como uma possível indireta ao Manifesto Comunista. Se Marx e Engels fecham seu manifesto com um chamado conclamando pela união da classe trabalhadora de todo mundo, já Oswald começa o seu texto proclamando que só a antropofagia nos une, como que estabelecendo uma ponte com aquele chamado do Manifesto Comunista. Os comunistas apoiam em toda parte qualquer movimento revolucionário contra a ordem social e política existente. Em todos esses movimentos colocam em destaque como questão fundamental a questão da propriedade, qualquer que seja a forma mais ou menos desenvolvida de que esta se revista. Finalmente, os comunistas trabalham pela união e pelo entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Os comunistas se recusam a dissimular as suas opiniões e os seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente, que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder senão os seus grilhões. Têm o mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Contra todas as catequeses e contra as mães dos gracos. Só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. A redação do Manifesto Antropófago foi sim influenciada pelas leituras de Marx e Engels, com que o Oswald começava a ter um primeiro contato lá pelo fim dos anos 20. E, para quem não sabe, o Oswald militou no Partido Comunista Brasileiro, o PCB, entre 1932 e 1935. Mas eu não posso tomar como critério de referência para comparação entre os manifestos nem essa experiência que o Oswald teve de militância partidária e que foi bastante produtiva com os jornais do partido que ele apagou publicavam, e nem o posterior rompimento dele com o partido, porque isso seria de um anacronismo, já que o Oswald publicou o Manifesto Antropófago em 1928, portanto, anos antes dele se organizar politicamente. Então acho que a gente pode começar explorando o sentido com que o Oswald emprega diretamente o termo comunismo no Manifesto Antropófago, que está nesse trecho aqui. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a Idade de Ouro. Catiti, catiti, imará notiá, notiá, imará e peju. Aqui o Oswald de Andrade extraiu de um livro chamado O Selvagem, publicado em 1876 pelo general Couto de Magalhães, duas coisas. Primeiro, o canto em língua geral, que é citado nesse trecho aí, que significa lua nova, assoprem em lembranças de mim
eis-me aqui, estou em sua presença, façam com que eu tão somente ocupe seu coração. E também é daí que ele caracteriza a experiência de vida ameríndia como um tipo de comunismo. Tem um capítulo desse livro do Couto de Magalhães que chama Comunismo entre os Caiapós. E lá, o termo comunismo não tem nenhuma relação com marxismo, com o comunismo científico de Marx e Engels. Comunismo, nesse caso, significa simplesmente a experiência comunitária de organização das comunidades indígenas. Uma forma social de produção em que todo mundo trabalha por si e por todos. E é o que Marx e Engels chamariam de comunismo primitivo. O comunismo, nesse sentido, era um termo comum entre os pensadores sociais brasileiros da época do Oswald. Em Casa Grande Senzala, por exemplo, o Gilberto Freire ele também fala de um comunismo do ameríndio para caracterizar uma visão de mundo entre os ameríndios quase ausente da noção de posse individual, de modo a contrapor essa noção à de propriedade privada do colonizador europeu português. Então, antes mesmo do Manifesto Antropófago, já tinham escritores brasileiros que falavam em um comunismo indígena, mas sem se referir com isso ao movimento comunista que a gente conhece hoje, e que só vai ganhar força no Brasil a partir dos anos 20, no mesmo momento em que é gestado o Manifesto Antropófago. Aqui no Brasil, por exemplo, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, foi fundado em 1922, e o Manifesto Antropófago foi publicado em 1928. Mas aí é que tá. Quando o Oswald ele emprega o termo comunismo para se referir à experiência antropófaga, ele não se limita a essa forma de descrição das comunidades ameríndias. Na verdade, ele vai além e anuncia como se os tupis já seriam comunistas antes de Marx e Engels e que a língua ameríndia já teria sido surrealista antes das vanguardas artísticas europeias. Ele proclama que nós já tínhamos a justiça, a ciência, a política, o comunismo, a língua surrealista, a felicidade, a idade do ouro, antes dos europeus invadirem aqui. E que eles, os colonizadores, eles devoraram essas nossas ideias e com elas criaram as suas instituições, tradições culturais e formas de pensamento mais fundamentais para o mundo ocidental. A antropofagia, em seu sentido primeiro, de canibalismo, é uma coisa muito violenta, né? E a colonização é uma relação tremendamente violenta, porque envolve dominação militar e todo um processo de desumanização do colonizado. E é com essa questão fundamental da violência que a gente também pode relacionar o Manifesto Antropófago e o Manifesto Comunista, entendendo que o que une todos os trabalhadores e os povos colonizados do mundo é essa experiência fundamental de exploração. Vale lembrar aqui que com a Terceira Internacional, que foi a Internacional Comunista, e com o Congresso de Baku, que reuniu nessa mesma luta os povos do Oriente, o lema do Movimento Socialista Internacional foi atualizado para trabalhadores e povos oprimidos do mundo todo, univos. Tem uma coisa muito importante quando a gente lê o Manifesto Antropófago, que é, geralmente a gente estuda antropofagia na escola com aquela interpretação apostilada que explica a antropofagia como uma simples metáfora para a relação entre a produção cultural nacional e as influências estrangeiras, como se fosse só uma metáfora para a gente devorar as influências culturais importadas e depois de deglutir elas criar algo novo que ia enriquecer a nossa arte brasileira. Acontece que essa dimensão artística da assimilação ela até pode ser interpretada como parte de tudo aquilo que está colocado no Manifesto Antropófago, mas ela é só uma parte dessa experiência, porque a antropofagia é apresentada ali como uma simbólica da nossa experiência colonizada e periférica, mais irreverente, e de um país que estava ousando a começar a se modernizar. Se a lei do homem é a lei do antropófago, a antropofagia abocanha várias dimensões da experiência humana, a economia, a literatura, a estética, a arte em geral e, em última instância, o antropófago abocanha o humano. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. O que o Manifesto Antropófago coloca em jogo é uma experiência de alteridade, de assimilação do outro. Mas essa experiência do antropófago tem várias camadas, que vão desde a relação entre o que está interno e externo ao corpo, entre a pele nua e o corpo vestido, entre o eu e o outro, até uma relação mais ampla entre territórios, entre uma colônia, uma ex-colônia e sua ex-metrópole, entre a periferia subdesenvolvida e o centro do sistema capitalista.
No Manifesto Comunista, o Marx e o Engels eles desenvolvem a compreensão de que, com o desenvolvimento das forças produtivas e do capitalismo em uma dimensão global, com a criação de um mercado mundial, também se desenvolve uma interdependência entre as nações. Então, os países centrais desse sistema exploram e colonizam os povos periféricos e esses desenvolvem aí uma relação de dependência econômica, política, cultural, enfim, que também tem várias dimensões. Mas, no Manifesto Antropófago, dessa relação entre nós e eles, o Oswald ele parece salientar como nós já tínhamos muito daquilo que eles nos apresentaram como novidade quando nos invadiram. Queremos a Revolução Caraíba, muito maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Filiação, o contato com o Brasil Caraíba, Henri Villagnon-Pantin, Montaigne, o homem natural, Rousseau, da Revolução Francesa ao romantismo, à Revolução Bolchevista, à Revolução Surrealista e ao bárbaro tecnicizado de Kaiserlin. Caminhamos. Essas teses do Manifesto Antropófago parecem todas brincalhonas, mas na real eu acho que a gente pode levar a sério essa ideia de que sem nós a Europa não teria nem a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Isso porque essa era uma discussão que existia na época do Oswald. Tem um livro que chama O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa, que foi publicado em 1937 pelo jurista Afonso Arinos de Melo Franco. E esse livro defende a tese de que foi por causa do contato com o ameríndio que o europeu desenvolveu como um contraponto ao indígena muito da tradição do pensamento iluminista que culminou depois na Revolução Francesa. Por exemplo, com os ensaios de Montaigne sobre os canibais e a teoria de Rousseau sobre a bondade do homem em seu estado natural. O ensaio de Montaigne sobre os canibais tem um relato muito bom. Montaigne foi um filósofo e aristocrata francês do século XVI e ele conta que conversou com os ameríndios através de um intérprete. E ele relata que os ameríndios acharam muito gozado duas coisas da sociedade francesa. Os indígenas disseram que, em primeiro lugar, achavam muito estranho que tantos homens importantes, de grandes barbas, fortes e bem armados, como aqueles que rodeavam o rei, é muito provável que se referissem aos suíços da Guarda Real, rendessem obediência a uma criança, em vez de escolher entre eles um para os comandar. E, em segundo lugar, eles têm uma forma de falar que divide os homens em duas partes. Tinham reparado que havia entre nós pessoas cheias e fartas de comodidade de toda a ordem, enquanto a outra metade mendigava às suas portas, desencarnada de fome e de miséria, e que lhes parecia também singular como essa outra metade podia suportar tamanha injustiça sem estrangular os demais e lançar fogo às suas casas. E, para finalizar, uma última coisa muito importante na experiência antropófaga é que o valor lúdico da irreverência, os jogos de linguagem e de sentido, eles imperam sobre o mundo lógico, porque o nosso espírito antropófago se recusa a conceber o espírito sem o corpo, porque a gente nunca admitiu o nascimento da lógica entre nós, e a gente só pode atender ao mundo oracular, de orelha, e não oracular, de oráculo. E tem uma citação do Oswald que não está no manifesto, mas que também retrata isso muito bem. Ele fala que a gente escreve o que ouve, de ouvir, de escutar, e nunca o que ouve, do verbo haver, de ter acontecido. E o Oswald de Andrade era um tipo de palhaço da burguesia, porque ele propunha a antropofagia como uma filosofia brasileira e fazia isso de forma muito brincalhona e criativa e irreverente. E aí também que entra a história que o Antônio Cândido conta, que eu li no começo desse vídeo, em que o Oswald fala que o nosso problema fundamental não é ontológico, é odontológico. Perguntei a um homem o que era o direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Galimatias. Comi-o. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem se aprofundar mais nesse entendimento amplo da antropofagia, eu recomendo um livro que chama Antropofagia, Palimpsesto Selvagem, que é da pesquisadora Beatriz Azevedo. Então, se inscrevam aí no canal, comentem, não comam ninguém, porque vilipêndio de cadáver no Brasil é crime. E tem um romance brasileiro contemporâneo muito bom, que fala sobre canibalismo, que é o Jantar Secreto, do Rafael Montes. E ele pode até ser tema de algum outro vídeo, mas, enfim, por hoje é só. Tchau, tchau.
Se cuidem, fiquem em casa.